amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para uma estreia importante. Estava ansioso por esse momento e vamos, enfim, ter o nosso programa de entrevista, um programa num formato diferente, em que nós vamos ter aqui eu como mediador e entrevistador e mais dois convidados para entrevistar o nosso convidado principal. E vamos começar. Eu primeiro agradeço muito a confiança dessas três personalidades importantes do Estado, o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, Dr. Neilton Araújo, Dr. Valdeci Rodrigues, por confiar nesse projeto, um projeto pioneiro, acredito, e que eu acho que vai fazer muito sucesso, um espaço de debate, que é esse o foco principal nosso. E eu vou começar primeiro apresentando o nosso entrevistado, né? Nós vamos conversar hoje com o prefeito Ronaldo Dimas, que foi presidente da Federação das Indústrias do Estado, a FIET, deputado federal e prefeito de Araguaína por 2 mandatos. Para entrevistar o ex-prefeito Ronaldo Dimas, nós convidamos o Dr. Valdeci Rodrigues, que é economista, pós-doutor em economia e professor da Universidade Federal do Tocantins, e também convidamos o Dr. Neilton Araújo, que é médico, doutor em ciências, também professor da Universidade Federal do Tocantins, assessor do Ministério da Saúde e membro do Conselho Nacional de Saúde. Prefeito Ronaldo Dimas, primeiro, obrigado por sua participação nessa estreia importante que nós estamos fazendo aqui na coluna do CT. E no final do ano, durante a posse, o atual prefeito Wagner Rodrigues falou para o senhor ter umas férias, mas não umas férias longas, umas férias curtas, que o senhor voltasse logo. A pergunta, as férias já terminaram? Já terminaram há quase 30 dias, viu, Cleber? A gente está... Primeiro que tem a minha vida pessoal, os meus negócios pessoais, que eu agora tenho um pouquinho mais de tempo para cuidar, mas, ao mesmo tempo, tem a parte política que a gente está trabalhando com muito afinco. Então, férias já terminaram. Tá certo. Abra a pergunta aí para os nossos convidados, entrevistadores. Quem quer começar? Pode ser eu. Professor Valdeci Rodrigues. Bom, obrigado, Kleber, pelo convite, deferência. Boa noite, meu colega, professor Neilton Araújo. Prazer revê-lo. Pelo nosso prefeito, Ronaldo Dimas, prazer estar aqui contigo. Ronaldo, eu vou começar a te perguntar pelo seguinte. Você tem acompanhado o resultado das finanças públicas do Estado de Tocantins, as medidas tomadas em termos de ajuste de gasto com o pessoal, custeio, e o que você pensa em termos de futuro para que a gente consiga retomar a capacidade de investimento do governo estadual? Bom, Valdeci, eu acabei não cumprimentando adequadamente. Kleber, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa que é pioneira no Estado, e não seria diferente vindo de você, que é um dos grandes jornalistas que o Estado de Tocantins tem. Valdeci é uma personalidade do meio acadêmico muito respeitado, e fico feliz, Valdeci, de tê-lo aqui nessa participação até então inédita, assim como o Dr. Neilton, que é uma sumidade na saúde do Brasil, né? E já colaborou conosco na implantação das faculdades de medicina, tanto em Palmas, na Federal de Palmas, e também foi muito importante na Federal aqui de Araguaína, para a implantação do curso de medicina, assim como tem ajudado demais o Estado, lá em Brasília, a carrear os recursos necessários para a organização da saúde pública no Tocantins. Valdeci, eu tenho observado que todos os esforços que têm sido feitos, eles não têm gerado o retorno necessário em relação à capacidade de investimento do Estado. A gente observa que, no último ano, houve um crescimento muito grande da receita. Eu considero grande porque, quando a gente está falando acima de 5%, é bastante significativo. E isso é o que aconteceu nesse ano. Em outros anos, nem tanto.
mas nos últimos 10 anos, é claro que tem que descontar a inflação nesse período, mas a receita do Estado, ela mais do que dobrou. E as despesas acompanharam um ritmo, diria para você, ainda superior a isso, principalmente as despesas com o pessoal. Eu entendo a preocupação do funcionalismo público em manter as suas garantias, isso é muito importante. Mas é importante que quem esteja na cadeira não seja um simples pagador de folhas de pagamento, que hoje é quase que o que acontece. O nível de investimento é muito baixo. A meta minha em relação a isso, ela é relativamente simples. É propiciar crescimento de receitas e estagnar as despesas que a gente tem no Estado. Então, é muito complicado fazer isso? Não vejo que seja. Acho que a gente tem que trazer todo mundo para uma boa conversa, mostrar que o caminho é esse, porque senão nós vamos ter um Estado praticamente paralisado e dependendo demais somente da iniciativa privada e de investimentos federais. Porque financiamento nós estamos, infelizmente, nesse momento, muito longe de poder obter com a classificação que tem de pagamento nível C, é um nível que inviabiliza qualquer empréstimo, seja nacional ou mesmo internacional. Então, a meta é relativamente simples, vou dizer, que o crescimento da receita seja destinado a investimento, o crescimento real, e que as despesas elas sejam compatíveis com, no máximo, o crescimento da inflação, ou seja, garantindo o poder de compra, mas tendo uma estabilidade em relação a isso, para que a gente tenha capacidade real de investimento. E eu considero isso muito viável, acho que a gente consegue realizar. Ronaldo, você disse então que há dificuldades ainda para o Estado conseguir acesso àqueles empréstimos, principalmente da Caixa Econômica Federal. O governador Mauro Carles me disse na entrevista no final do ano que acredita que este ano deslancha essas operações. Então, primeiro ponto, você não acredita nisso? Você acha que o Estado não consegue ainda liberar esses recursos? E você falou em crescimento de receita, mas como fazer essa receita crescer no Estado ainda em que depende muito simplesmente da economia primária, né? Nós somos exportadores, né, de commodities. Como que você vê essas duas questões? A maior receita que cresceu do Estado foi a receita própria, ou seja, oriunda da arrecadação de ICMS. Durante esse período, não teve um ano sequer que a receita de ICMS não subiu, não cresceu. E cresceu muito. Tem anos que quase 10%. Agora, qual é o grande motor da nossa economia? É o agronegócio. Não tenho dúvida nenhuma. E nós estamos passando por uma fase de explosão do agronegócio no Tocantins. O agro, na nossa região norte aqui, tem sido uma alavanca enorme para o crescimento e desenvolvimento. E não é diferente. Hoje, se você anda aí na região central, na nossa região central, você vê a expansão das lavouras de soja, uma velocidade incrível. Então, em todos os lugares do Tocantins, a gente tem uma evolução grandiosa do agronegócio, e isso vai ocorrer naturalmente cada vez mais. E aí, com tecnologia. E esses investimentos realizados, eles têm dado o retorno necessário em ICMS, porque não é só, muita coisa para exportação não tem tributação. Sim, mas todos os serviços que envolvem o agro acabam tendo tributação, o que gera recursos não somente para o Estado de ICMS, mas gera muitos recursos para os municípios de ISSN, que é o Imposto de Serviço. Então, a lógica desse processo é investirmos e qualificarmos os nossos principais centros em ofertar mão de obra adequada e empresas adequadas na área de serviços para o agro, e mais do que isso,
fazer com que o agro, de fato, veja o Tocantins, como já hoje vê boa parte, mas veja aqui como um estado mais promissor para se investir, que é o que nós estamos começando a vivenciar. Então, vai crescer naturalmente, eu não tenho dúvida, e agora crescerá muito mais se a gente estruturar adequadamente os nossos maiores centros, as nossas maiores cidades. O que a gente fez aqui em Araguaína é um exemplo disso. Gurupi também melhorou demais lá com o prefeito Laurez. Então, a gente tem as extremidades que precisam de avançar muito. Lá no Bico Papagaio, Araguatins, Augustinópolis são os principais centros. Dianópolis, Taguatinga, ali na região sudeste. Então, os investimentos que o Estado fizer, dotando esses municípios polo de estruturas adequadas, vai atrair os investidores. Hoje, ninguém vem para uma cidade se ela não oferece. Não é que ninguém vem. As pessoas, os grandes, eles procuram ter a estrutura adequada de saúde, de educação, né, de lazer. Tudo isso é muito importante, é decisivo para que a gente atraia ainda mais investimentos. Então, são situações assim que estão muito interligadas. Se a gente não investir nos nossos polos, dificilmente a gente vai atrair um desenvolvimento sustentável para eles. E é o que eu imagino que a gente tenha que ter como prioridade absoluta. Qualificar os serviços públicos. A estrutura tributária nossa é confusa, assim como a brasileira, mas aqui a gente precisa de dar uma enxugada nela. São muitos programas de incentivo. Eu acho que isso precisa estar unificado em um só, né? E englobe e facilite a vida do empresário. E, além disso, a gente ter o Estado presente, de fato, no desenvolvimento desses municípios polo do Tocantins. E sobre a questão das operações de crédito? As operações de crédito, se eu não estiver enganado, Kleber, são 2 vezes por ano que há uma qualificação da Secretaria do Tesouro Nacional em relação à capacidade de pagamento, que é a famosa CAPAG, de estados e municípios. A última ocorreu no final de outubro, início de novembro. Vai ocorrer uma outra agora, em abril, provavelmente, março, abril. E sempre analisando dados que são de um ano atrás, de 6 meses atrás. E, infelizmente, nessa última, o Tocantins continua com C. Então, até que saia uma nova, eu acho muito difícil que consigamos ter novos empréstimos para o Estado. Doutor Neilton. Ô Dimas, primeiro, Kleber, cumprimentar você aí pela inovação aí do programa, cumprimentar o Valdeci, também prazer revê-lo, Valdeci. E muito bom você estar aqui, Dimas, para a gente, né, conversar. Eu vejo que você tem uma facilidade, uma compreensão bastante grande nas dimensões econômicas e com experiência, uma trajetória, né, tanto pessoal como prefeito, exitosa. Eu queria que você falasse um pouco, porque a luta pela saúde é um processo longo, mas ainda em construção. Né? A saúde como direito, a saúde como fator de desenvolvimento ainda está por ser construída. Na grande maioria da sociedade, dos gestores, do judiciário, da mídia, ainda vê saúde muito na dimensão biológica, da doença, etc. Eu queria te perguntar o que você acha que saúde, qual a relação entre saúde e desenvolvimento? Saúde é um gasto, saúde é um investimento, saúde... Qual é, na sua concepção, essa correlação e como abordar essas duas questões? Porque eu vejo muito pessoal colocando num processo alternativo, ou a saúde ou a economia. Eu queria ouvir sua opinião sobre essa relação saúde e desenvolvimento, saúde e economia. Neilton,
Eu acho que, tirando o agronegócio, que sempre foi a mola aqui da região, eu vou citar como exemplo o que aconteceu aqui em Araguaína. O outro setor que foi o grande propulsor do desenvolvimento de toda essa região foi a saúde. A implantação de um sistema de saúde positivo. Eu volto lá atrás, quando o hospital aqui era eu brincava quando era Goiás que o melhor hospital que tinha aqui era a Varig, né? Que era o tempo que tinha em Araguaína a Varig. Pegava a Varig e ia para outro lugar. Quando foi criado o Estado de Tocantins, a implantação do hospital começou uma verdadeira revolução econômica aqui também, trazendo novos profissionais, trazendo pessoas para aqui se tratarem, e depois, com a vinda da primeira universidade, primeira faculdade de medicina para cá, que é particular, aí a coisa começou a evoluir de tal forma que hoje a gente já tem a segunda, já tem vários outros cursos na área, e é um dos motores da economia de Araguaína e região. Outra situação que eu vejo, muita gente às vezes fica, poxa, mas vem gente de todo lado, já ocupa lugar da população local, isso acontece em Palmas, provavelmente em Gurupi, né? Mas aí a forma de ver, eu sempre vi, esses são nossos clientes. Se a gente oferta um serviço de saúde eficiente, a gente vai atrair mais gente. E essas pessoas, às vezes pensam, não, mas não paga nada. Olha, às vezes pode não pagar nada pelo serviço prestado pelo SUS, né? Mas a gente tem o hotel, tem o taxista, o mototaxista, o restaurante, toda uma gama de serviços que são prestados para esta população que necessita daquele serviço de saúde. Então, eu vejo que, como dizem, a estruturação ela é fundamental para a atração de investimentos também. Não dá hoje para a gente pensar em um grande investidor vir para Palmas, vir para Gurupi, vir para Araguaína, ou mesmo outra cidade do Tocantins, se lá não tem um serviço de saúde adequado para que a sua família, os seus trabalhadores também possam usufruir. Então, é um ponto fundamental que atrai investimentos, atrai essas pessoas que têm a necessidade momentânea, mas, do mesmo jeito, trazem divisas econômicas para o Estado e para os municípios. Nas suas duas gestões, você foi prefeito, né, duas gestões aí em Araguaína e é muito bem avaliado. O que você fez e que você não faria de novo na área da saúde, Dimas? Olha, eu vou começar pelo que eu não faria. Eu acho que eu faria muito mais do que eu fiz, né? Tentaria fazer mais ainda. Serviço público não é fácil da gente realizar, mas a estruturação que a gente fez no Hospital Municipal, que é focado em crianças, foi enorme. Implantação de UTI, ampliação de leitos, implantação de cirurgias pediátricas, tem algumas modalidades aqui como cardíacas que são pouquíssimos hospitais que fazem no Brasil, se não estiver enganado, 13 locais no Brasil só que fazem essas cirurgias. Nós implantamos um centro de especialidades em reabilitação do nível máximo, esse quem toca é o Hospital de Amor, uma parceria que a pandemia atrasou um pouquinho a implantação total, mas ele está funcionando muito bem, e é para atendimento regional. Nós deixamos já tudo preparado, foi outra questão que a pandemia também atrasou um pouquinho, a implantação do centro de diagnóstico, prevenção e pequenas intervenções de tratamento ao câncer, também com o Hospital de Amor de Barretos, ali, isso num prédio que estava paralisado. Ampliamos a capacidade da unidade de pronto atendimento,
construímos várias unidades básicas de saúde, implantamos um centro de fisioterapia. Uma outra situação importante também, que envolve a saúde pública, um centro de recuperação de dependentes químicos. Então, uma série de ações diretas na saúde, parceria com as universidades locais para estágio da moçada que está nos cursos de medicina, ajudando nas unidades básicas, né? Então, várias ações foram feitas, físicas também, e também ações de realização de serviços, né? Que a gente conseguiu implementar aqui. Perfeição, né, doutor Neilton, é difícil de atingir, mas a gente evoluiu bastante e tem um reconhecimento muito grande por parte da população em relação a isso e por parte daqueles que usam o serviço de forma geral. Você falou do que foi feito. Eu quero perguntar, estou perguntando e quero insistir, o que você não faria? Você fez e que aprendeu com isso e não faria agora na área da saúde? Eu não vejo, assim, desses pontos que a gente fez, eu não vejo nada que eu não faria. Eu gostaria de fazer mais, né? Implantar ainda serviços que fossem mais especializados no atendimento ao cidadão. Trazer mais técnicos, especialistas para estar ofertando, porque essa é uma demanda que tem, quase toda ela está relacionada a essas especialidades ao Estado, e o Estado não tem conseguido ofertar com o número adequado que a população espera. Então, eu diria que eu gostaria de ter implantado um serviço de especialidades médicas bem maior do que o que a gente tem ofertando esses serviços à população. Nessa esteira da pergunta do Dr. Neilton, Araguaína passou por uma dificuldade muito grande o ano passado por conta da pandemia, nós já conversamos sobre isso algumas vezes, alguns fazem a ligação entre a abertura que você fez da economia, que teria sido precipitada e acabou causando aí, transformou Araguaína no primeiro epicentro da Covid do Tocantins, e depois veio para Palmas, enfim, várias localidades. Agora, passado todo esse tempo, você já fora desse furacão, né, desse tufão, olha para trás, você acredita que houve algum erro em relação a essa condução da pandemia, ou você faria do mesmo jeito que foi feito naquela época? Kleber, eu tenho colocado que foi uma experiência muito complicada, mas também de muito aprendizado. Eu, tirando os tempos lá de cálculo, de universidade, de geometria analítica, que são matérias muito complicadas, eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida quanto nesse período. Noite sem dormir, preocupado com o andamento dessa pandemia, todo mundo sem conhecer adequadamente, e eu escutei muito, ouvi muitos especialistas, ouvi a população, ouvi, né, os segmentos representativos da sociedade aqui, para tomar todas as decisões. Houve um momento, claro, que todos nós estávamos com muito medo, e a primeira decisão fecha tudo. Mas logo na sequência, poxa, como que a gente vai fechar, parar tudo de uma vez e sem ter um número de casos que justifique isso? Então vamos tentando equilibrar isso e, ao mesmo tempo, fecha, ele tinha um objetivo, que era dotar a rede de saúde de capacidade de atender os doentes. E a gente foi trabalhando isso com muito afinco e com muita força. Nós não deixamos simplesmente o Estado cuidar, nós partimos para cima. Montamos a nossa rede aqui, incentivamos a iniciativa privada e a gente teve condições de ir equilibrando isso. Uma coisa que não tem como as vidas perdidas, né? Uma só já seria muito. Então,
muita gente próxima, muitos amigos aqui que infelizmente faleceram, são quase 300 araguainenses, né? E isso não tem retorno, não tem, mas a vida de muitos também depende do giro da economia. E eu acredito que a gente conseguiu, de certa forma, equilibrar isso, ofertando, né, os serviços médicos, tanto é que nós tivemos perto de ter problemas, mas no final a gente tem hoje uma estrutura que, se precisar, por exemplo, ser ampliada, o Wagner vai ampliá-la rapidamente aqui. Hoje, esse é o quadro de Araguaína, e não somente para Araguaína, para toda a região norte do estado. Nós recebemos pacientes aqui, lá naquele começo, de Gurupi, de Palmas, de todos os lugares do estado, porque era onde tinha a melhor estrutura naquele início de pandemia. Então, foi um aprendizado. Eu não gostaria de ter passado por isso, né, mas passamos por isso, eu passei por isso, ainda não estamos livres da pandemia, é um fato, está aí, a gente já falando em terceira onda, né, que pode ser que aconteça. Eu fico apreensivo, mas eu, ao mesmo tempo, sei que o município está dotado de uma estrutura para atendimento àqueles que necessitarem. Doutor Valdecir? Ronaldo, é o seguinte, mais ou menos uns 20 anos que a nossa economia ela é 0,4% do PIB brasileiro, sabe? Então, ela cresce a uma taxa natural, mas ainda não deslanchou, sabe? Ainda não pegou, não decolou na direção de ampliação da produtividade, também da industrialização e tudo mais. A gente esbarra aqui, obviamente, em uma população pequena, né? A população Tocantins é uma população que é um mercado consumidor pequeno, mas, por outro lado, tem algumas vantagens naturais, né? Algumas vantagens de água, de clima, que são naturais. Para você ter uma ideia, o Tocantins é considerado como o lugar mais adequado do mundo para a criação de peixes e aquicultura, em termos de temperatura e disponibilidade hídrica. Tanto é que já tem aqui em Porto Nacional uma multinacional alemã que gerou mais de 150 empregos na área de genética de tilápia, né? Então, isso vem acontecendo e tal, mas a pergunta é: o que a gente pode fazer para o Tocantins dar esse passo seguinte que a gente não conseguiu dá-lo ainda nesses últimos 20 anos, na direção de uma economia mais complexa, gerando empregos de maior remuneração no setor privado? Algumas coisas estão acontecendo, tá certo, mas ainda numa velocidade bastante lenta. Valdecir, eu volto no que eu falei anteriormente. Nós não conseguiremos ter um Estado em franca evolução se a única cidade que oferece qualidade de vida para a população for Palmas. O Estado é muito maior do que isso. E a gente vê hoje desigualdades grandiosas. Você vai para o Sudeste, na saúde, o hospital de lá é um problemaço, assim como se for no bico papagaio, do mesmo jeito. Isso inibe os investimentos. Então, o poder público tem que fazer e tornar o Tocantins mais igual em relação ao serviço oferecido. É claro que Palmas vai continuar sendo a grande atração, mas nós temos que olhar para essas regiões que são altamente produtivas e fazermos os investimentos nas cidades para que elas sejam atrativas. A cidade tem que ser atrativa. E isso ficou muito claro com o trabalho que a gente realizou aqui em Araguaína. A cidade estava um caos. Nós somos hoje a cidade que mais gera emprego no estado. Fruto de quê? Atração de investimento. Fruto também
dos próprios investidores locais, empresários locais, acreditarem ainda mais e promoverem novos investimentos, né? Agora, outra situação é aquilo que disse em relação à política fiscal. São várias legislações aqui que nós temos que tratam de incentivos fiscais. E é uma situação também que, a nível de Brasil, é complexa. Cada estado uma legislação, e aí se você pega, cada estado já é uma legislação, cada município uma legislação. E dentro dessa legislação estadual ainda há diversos programas para poderem serem analisados. Então, uma política fiscal clara, firme, que não gere problemas de segurança para quem aqui for investir e colocar a sua empresa. Nós tivemos recentemente uma situação que complica muito a questão de segurança, de credibilidade do Estado. Se você tem programas já assinados, aprovados, em franco andamento, e depois você quer mudar isso do dia para a noite, ora, qual que é a segurança, então, de que qualquer um que aqui investir vai entrar num programa desse de incentivo fiscal e amanhã isso muda, tira toda uma programação. Isso aconteceu aqui recentemente. Não vou entrar no mérito se precisava ou se não precisava, mas o que eu vejo claramente é isso faz com que nós percamos credibilidade. O mercado olha para essas coisas, você sabe muito bem disso, né? O grande vem aqui, qual que é a segurança que tem um grande hoje de vir entrar com um pedido, né, de pró-indústria ou qualquer coisa semelhante, se daqui a pouco entra um novo governo e fala assim, não, agora não é mais assim, vai ser assado. Isso é difícil, né? Então, as políticas fiscais têm que ser políticas de Estado, eu acho que consolidadas numa mesma legislação, e, mais do que isso, a partir da sua concessão, ter a garantia que aquilo é imutável, porque senão a gente vai ter dificuldade de atrair os grandes investimentos para cá, principalmente na manufatura, né? na transformação do nosso produto. E hoje é muito ligado ao agro, e a gente precisa de fazer isso. A cadeia ela está pronta aí para se deslanchar. Acho que cada vez mais a gente vai ter, a partir dessa produção grandiosa que já temos, a evolução da cadeia, porque é a ração, né, que vai lá para o porco, vai para a galinha, vai para o boi, e isso, uma coisa aumentando a outra. E as condições climáticas, como você mesmo disse, e não só climáticas, mas topográficas também do Estado, são muito favoráveis, extremamente favoráveis. Eu acredito muito nisso, sabe, Valdeci, que é estruturação das nossas regiões, dos centros regionais, das cidades que são líderes regionais, não que as outras não, é claro que todas é importante trabalhar, mas essa estruturação desses serviços de qualidade, e aí vai lá no Dr. Neil, acho que um grande foco hoje tem que estar a saúde sendo ofertada com qualidade nos 4 cantos do Estado. Isso é fundamental. Educação, idem. E se a gente entra na educação, a gente vê uma certa estagnação na educação estadual já de longo prazo, né? As coisas não têm evoluído como gostaríamos. Assim como assistência social. Você vai para a parte de assistência social, serviço ao cidadão, habitação, aí pergunta, qual é a política habitacional do Estado? Qual é a política de assistência social do Estado? Ou mesmo educacional? Parece que as coisas aqui não têm planejamento nenhum. Elas acontecem mais ou menos assim. E hoje, qual é o problema? Né? Onde é que nós vamos chegar? Está difícil de ver isso. Né? Assim, daqui 5 anos, onde o Tocantins vai estar? Daqui 10 anos, 20 anos. Isso se perdeu aí. Esse planejamento parece que relegado a 3º, 4º, 5º plano. E a gente não consegue saber os rumos
que o Estado tem, né, que o governo do Estado tem para o Tocantins ao longo dos próximos anos. São todas coisas imediatistas. Eu vejo, por exemplo, às vezes algumas notícias, recentemente eu vi umas 2, 3 vezes, notícias de que começamos a recuperação, o Estado começou a recuperação da rodovia fulano de tal, tapar buraco em rodovia. Quer dizer, tapar buraco em rodovia virou notícia? É estranho isso, né? Porque isso é mais do que uma obrigação. Então, tá tão sem notícia que tapar buraco virou notícia. Ronaldo, me diga uma coisa, já falo tratando disso, quer dizer, você é um pré-candidato a governador em 2022, realmente pegou uma prefeitura numa situação bastante difícil em termos de desleixo do ponto de vista da cidade e realmente organizou, a cidade cresceu, você tem uma administração elogiável em Araguaína, mas a situação do Estado é muito mais delicada. Nós vivemos uma crise fiscal absurda. Uma pessoa dizia para mim esses dias que desde 2005, mais ou menos, não se acontece nada de novo em termos de investimento no Estado. A preocupação dos governos é pagar folha, com uma série de erros, com plano de cargo e salário totalmente desconectado da realidade da receita, enfim, todo esse erro eleitoreiro que ocorreu, a cada cassação de governador, renúncia, enfim, você tinha que dar um monte de benefício para o servidor para conseguir voto e de repente sair e comprometer o Estado. Ou seja, a situação do Estado é muito mais difícil. Eu conversando com várias pessoas ligadas a você em Araguaína, disseram o seguinte: olha, o Ronaldo fez um planejamento de Araguaína para 20 anos, né, e isso está sendo executado. Como fazer esse planejamento a longo prazo para o Estado, sabendo que nós temos essa questão dos 25%, que uma hora vai estourar, nós vamos ter que passar, são milhões de reais. Nós temos uma questão, por exemplo, da URV, dos policiais militares, que são milhões e mais milhões de reais, e nós temos esse problema do própria evolução da folha, que é desconectada da receita. Quer dizer, como que você, que fez uma administração bem sucedida aí em Araguaína, vê a possibilidade de repetir essa receita no governo do Estado diante dessas dificuldades tão grandes, tão mais complexas que o governo Tocantins apresenta? Kleber, eu volto um pouquinho também, falo, olha, primeiro, mágica não existe, né? Principalmente com recursos. Você não tem como fazer um real virar 2, mas você tem como estagnar as despesas, que é o que eu disse aqui. E isso depende de um acordo amplo e, às vezes, de uma mão dura. E exemplo vem de cima, viu? Exemplo vem de cima. Se é firme e sério quem comanda, as coisas acontecem tudo da mesma forma daí para baixo. E isso é fundamental. É fundamental. Se a gente consegue estabelecer que só vai haver crescimento das despesas de acordo com a inflação e todo o crescimento que ocorrer fora disso vai ser destinado para investimentos, a meta que eu tenho é essa, é mais simples, porque não adianta sair por aí querendo tirar direitos ou isso ou aquilo, mas fazer um acordo adequado onde cumpra-se database, né? Não tem discussão de database, é reposição de inflação, praticamente isso. Tem a evolução de plano de carreira, cargo e salário. Aí já é uma outra discussão que tem que ser feita claramente com o servidor público. Porque o servidor público hoje sabe que daqui a pouco não dá para pagar a conta. Então, vai ter que haver um momento disso. E você tem toda a razão em relação ao problema, à origem do problema, né? Benefícios eleitoreiros foram concedidos. Esse é um grande problema. E outro grande problema que a gente teve, é essa caça entra outro, aí sai, passa 6 meses, já outro, aí depois vem, renúncia e tal, eleição. Quer dizer, em pouco tempo nós tivemos
2 vezes a cassação de um governador, nós tivemos 2 outros que entraram, tivemos um que renunciou, aí eleição extemporânea, quer dizer, essa falta de sequência também provoca um grande problema, e culmina nisso que a gente está vivenciando, né? E eu espero que o governador Calef consiga, de fato, fazer com que o Estado se enquadre, e digo para você, se ele conseguir enquadrar capacidade de pagamento B ou A, e mesmo enquadrar adequadamente a folha, não diria naquilo que a lei de responsabilidade fiscal fala, porque é até, de certa forma, elevado, mas dentro disso, um pouco menos, já é um grande feito para os momentos fiscalmente que o município e o Estado atravessa. Mas eu acredito que, seriedade, firmeza no trato, exemplo e planejamento, saber onde quer chegar, tem que saber onde você quer chegar. Aí as coisas acontecem. Doutor Neilton? Ô Dimas, eu considero que a esfera estadual, o governo estadual, tem um papel muito importante, muito estratégico, em todos os campos da vida pública, mas na área da saúde de maneira muito particular. O Brasil tem 70% dos municípios com menos de 20 mil habitantes. O Tocantins tem cerca de 82% com menos de 10 mil habitantes. E 54% dos municípios do Tocantins têm menos de 5 mil habitantes. A gente já sabe que a atenção primária de saúde, ou a atenção básica de saúde, tem uma resolutividade de 60% a 80% dos problemas de saúde de uma comunidade. Mas se a gente for numa comunidade, por mais pequena e simples que seja, a primeira coisa que ela vai querer é um médico e depois ela vai querer um hospital. Não há como ter um hospital, né, em municípios pequenos pela própria natureza da despesa, questão de escala e tudo mais. Só que o governo estadual, em grande medida, tem se colocado, ou de um lado omisso, porque há uma responsabilidade solidária entre o governo federal, o Ministério da Saúde, os governos estaduais e os governos municipais. Você deve ter vivenciado isso na pele, né, como prefeito de Araguaína. Mas nesse papel do Estado, ou ele se coloca omisso, colocando a culpa ora no município, ora no Ministério, ora no governo federal, ou ele se coloca como concorrente do município. Então, o Tocantins, eu tenho dito já há muito tempo que o Tocantins poderia estar sendo hoje exemplo de organização do sistema de saúde nos moldes da integralidade, da participação da sociedade, na complexidade crescente, né? Então, como é que você, agora, com a experiência municipal, como é que você se comportaria como dirigente de um governo estadual, caso você viesse a ser eleito, para construir essa relação entre municípios e o Estado e o nível federal numa outra lógica muito mais produtiva, muito mais resolutiva? Neilton, eu acredito que, em primeiro lugar, ouvir é muito importante. E ouvir as pessoas que têm conhecimento amplo dos problemas que ocorrem aqui. O senhor é um grande especialista, nós temos outras pessoas aqui que vivenciam esse problema no dia a dia, vários profissionais extremamente capazes, no governo federal, idem, nos municípios eu vejo como secretário uma dinâmica diferenciada, e a gente tem que ouvi-los também. Então, vem na minha cabeça vem algumas questões também. Eu não tenho solução hoje para tudo. A gente vai ter que discutir isso e construir esse planejamento e um plano de governo, né, ao longo desse ano e parte do ano que vem. Nós temos diversos hospitais. Agora, eu às vezes vejo um hospital de um município pequeno aqui perto
Vou citar o Hospital de Arapoema, onde a estrutura do hospital não é adequada e a atratividade para os grandes profissionais para esse hospital também dificilmente ocorre. Então, aí vem uma questão. Quantos hospitais, de fato, a gente precisa ter para atender a população do Estado? Precisa de ter esse tanto de hospital ou é melhor estruturarmos algumas unidades dessas, como se fosse, por exemplo, uma unidade de pronto atendimento que atenda muito bem? Porque isso, para mim, hoje, é o que acaba acontecendo na maioria desses hospitais de pequeno porte, né? São situações que estão longe de ser, de fato, um hospital. Um hospital sem UTI, que não faz alguns tipos de cirurgia, não faz, às vezes, nenhum parto, pode ser chamado de hospital? É uma dúvida grande que eu tenho. Então, mas a discussão é fundamental, ouvir os especialistas, saber de que forma a gente pode retomar esse caminho que lá atrás o senhor, o doutor Eduardo Medrado, trilharam com maestria e que depois acabou, por alguns motivos, virando essa situação que a gente vivencia hoje. Mas eu acredito, viu, doutor Nilton, que de todos os problemas que a gente tem no Estado, um dos que dá para solucionar, não solucionar, mas pelo menos encaminhar e botar num trilho correto com maior rapidez, é exatamente a saúde. Porque para a saúde não faltam recursos. O senhor sabe bem disso. Projetos adequados do Ministério da Saúde, eu até hoje não vi nenhum não ser contemplado. Pode demorar um pouquinho, mas projeto bom, estruturas adequadas, informações chegando, os recursos vêm para a saúde. Então, é o que eu imagino, é o que eu penso que a gente vai conseguir implantar na próxima gestão. Ronaldo, você falou agora sobre o plano de governo, que começa agora a você discutir diante dessa tua pré-candidatura a governador, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, como que é essa caminhada que você pretende fazer, o que você já tem definido sobre esse seu projeto de disputar o governo Tocantins. Kleber, eu tenho com muita clareza essa situação de fazer investimentos mais fortes nas mais diversas regiões do Estado, diminuir a desigualdade que existe entre a qualidade de vida ofertada nos grandes centros hoje, Araguaína, Gurupi e Palmas, dos outros municípios. A gente precisa de ter uma qualidade de vida melhor e maior nos outros municípios. Então, eu tenho discutido, às vezes, com vários prefeitos, você verifica que o nível de investimento, e não é só nesse governo, mas se você pegar aí nos últimos 10 anos, o que foi para cada município de investimento é ridículo. Todos os municípios estão dependendo do governo federal, dos deputados, dos senadores. O governo do Estado, às vezes, uma emenda de R$100 mil lá para o município, o cara gasta mais, o prefeito gasta mais de viagem do que na hora que vê o recurso lá sendo aplicado. É uma coisa absurda. É muito pouco o que o Estado tem destinado, de fato, para os investimentos nos municípios. Ao mesmo tempo, essa interligação do Estado, a malha viária nossa, ela está muito aquém das nossas necessidades em relação à qualidade. Não fala nem quantidade, mas a qualidade da malha viária hoje deixa muito a desejar. E é preciso investimento. Eu vejo, às vezes, como engenheiro, falo isso com naturalidade, rodovias que são recuperadas 2 anos depois estão com os mesmos problemas. Estamos no tempo do onça ainda. Não dá mais. Tem que usar asfalto a quente, que vai garantir aí 6, 8, 10 anos de durabilidade. A gente está fazendo com TSD, às vezes fazendo recapeamento com microinvestimento, e vira um problema eterno. Quer dizer,
Você conserta, daqui 2 anos tem que consertar de novo, e aí não tem o dinheiro para consertar daquele jeito, fica tapando buraco. Então, são investimentos que são necessários de ser feitos, mas uma só vez. Isso é importante demais. É uma coisa que me preza muito, e é um ditado que eu procuro seguir, que é do povo alemão. Fala assim, olha, dinheiro custa caro demais para você fazer o mesmo serviço 2 vezes. E essa é uma realidade, né? Você faz hoje, custa 100. Opa, não, eu vou gastar menos um pouquinho, vou fazer por 80. Aí daqui 1 ano você está lá mexendo, gastando mais 50 naquilo. Que economia boba que é essa? Então vamos fazer com a maior qualidade possível para evitar retrabalhos. E isso eu acho que a gente mostrou um pouco nessa área de infraestrutura para o Tocantins. Tanto é que Palmas começou a usar asfalto a quente, outros municípios até pequenos estão usando asfalto a quente, porque sabe que aquele serviço vai ter durabilidade. E o Tocantins, o governo do estado, tem que adotar isso também, não pode ser diferente, né? Os serviços têm que ser bem realizados, bem feitos, para que a gente não volte atrás gastando, aí sim, gastando, não investindo recursos públicos. Cléber, tanta coisa boa que a gente vê que pode ser feito, pode ser realizado em vários municípios. Essa questão de qualidade de vida, um parque urbano que leva de qualidade de vida para a população, principalmente os idosos e os jovens. A faixa etária do meio está mais preocupada em trabalhar, né? E não aproveita tanto, mas jovens e idosos, o que melhora a vida desses cidadãos, dessa faixa etária, é uma coisa assustadora. Áreas de lazer em praticamente todas as cidades do estado, que é essa questão nossa de águas, um laguinho, uma nascente recuperada, né? Pista de caminhada. Poxa, isso é um diferencial enorme que a gente tem que esparramar pelo estado todo, aproveitar essas riquezas naturais que a gente tem e fixar os jovens naqueles municípios. Porque hoje o jovem, a primeira coisa que ele pensa é: vou mudar para Palmas, não, vou mudar para Araguaína, eu vou para outro lugar. Não consegue enxergar ali um futuro melhor para ele. Porque as nossas cidades estão estagnadas, exatamente por falta de investimento, por falta de ter ali qualidade de vida para a população que ali vive, né, ali está. Mas e politicamente, como construir esse projeto? Fala-se, por exemplo, dentro todos os fuxicos de bastidores que hoje pululam, né? Que você poderia ser um vice, quer dizer, como que você vê essa situação, como construir politicamente e você ser o candidato a governador e você poderia ser o vice? Kleber, deixa eu te falar uma coisa. O vice, eu acho que é assim, uma situação, claro, quem ser candidato a vice-governador eu já fui, e fui candidato a vice da maior personalidade política do estado, que é o governador Siqueira Campos. Então, não foi uma eleição vitoriosa, né, aquela, mas para mim foi, de certa forma, uma honra ter participado na chapa junto com o governador Siqueira. Agora, minha cota de vice foi aquela. Acabou, está vencida. Isso é fora de cogitação. Entendeu? Eu acho que a gente tem um histórico, não me acho julgar, eu sou um cara, um melhor, não é isso. Mas formação, sou engenheiro de formação, e depois vem a questão vida pública, entre aspas, já na iniciativa, pensando a vida pública na iniciativa privada, Sinduscom, 2 mandatos, depois Federação das Indústrias, SESI, Senai, também 2 mandatos, uma atuação na Câmara Federal, como deputado federal, fui secretário de Estado, fui conselho administrativo da maior companhia de desenvolvimento habitacional
da América Latina, que é a CDHU em São Paulo, agora prefeito por 2 mandatos. Todos os lugares onde passei tem marca minha. São de realizações. Eu faço política de resultado, eu estou atrás de resultado para a população. O bom da política é isso, é você poder realizar as coisas, ela te oferece essa oportunidade. E o que eu estou buscando é uma oportunidade agora de fazer e mostrar para o Tocantins que é possível fazer um trabalho muito, mas é muito melhor do que vem sendo realizado ao longo desses últimos anos. Tá certo. Doutor Valdeci? Tem tempo de mais uma pergunta, né? Sim. Prefeito, é o seguinte, hoje, né, a vida, a economia depende muito do conhecimento, da inovação, são aspectos muito importantes, né? A gente não faz nada hoje sem conhecimento, sem inovação e tudo mais. E o Tocantins, ele tem alguns indicadores bastante ruins nesse campo, sabe? É o penúltimo lugar no ranking brasileiro de inovação e é um dos estados que menos investe também nessa área de ciência e tecnologia, de um lado. E de outro lado também, tem uma questão específica que é ligada à Universidade Estadual do Tocantins, que é a Unitins, que é um importante instrumento também de desenvolvimento para o estado. E essa universidade, salvo o melhor juízo, mais de 90% do seu corpo é contratado, não é concursado. Então, a pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: como é que o senhor pensa essa área para o estado do Tocantins? A Unitins tem que ser o principal instrumento, né, para pesquisa e desenvolvimento. Eu não vejo de forma diferente. Mas aí entra naquilo que a gente estava falando anteriormente, né, Valdeci? Onde é que nós queremos chegar? Quais são as áreas importantes para a gente ter a Unitins presente e fazendo essa pesquisa e desenvolvimento? Quais são as formações que são importantes? Os profissionais que nós precisamos daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos? Onde é que a gente vai estar? Onde é que a gente vai investir? O mundo passa por uma disruptura. Daqui a pouco, você vê previsões assim, já vê isso começar a acontecer, de que não tem carro rodando com motorista. Ontem eu estava vendo uma previsão de que em 8, no máximo 10 anos, não tem mais carro a combustão. Vai existir mais carro a combustão. Então, sem carro a combustão, tudo elétrico, sem motorista nesses veículos, né? A gente vai mudando os conceitos de uma forma tão rápida que é preciso parar, pensar, planejar e dotar os instrumentos que a gente tem de planejamento adequado para, na hora que não sermos pegos de surpresa. Hoje, por exemplo, a agricultura, é importante demais a agricultura familiar, super importante, mas já não dá para ficar com essa tecnologia do tempo de 10, 15, 20 anos, ou às vezes 50 anos atrás, ou seja, a gente vê muita agricultura familiar sem tecnologia nenhuma. E mais, com pouquíssimos investimentos nisso. A grande agricultura tem mais facilidade, mas os profissionais que lá estão hoje são profissionais, não é o tratorista, não é o operador de máquina, é de fato um cidadão que tem conhecimento técnico adequado, sabe mexer com posicionamento global, que é o tal do GPS, sabe ver e ler as passagens de drone que estão aí andando pelos plantios. Então, nós estamos vivenciando uma época de evolução grandiosa da tecnologia. E eu acredito que o Estado tem um instrumento poderoso para isso, que é a universidade, que tem condições, sem dúvida nenhuma, de buscar grandes profissionais para que as áreas prioritárias se desenvolvam
o mais rápido possível. É um problema 90% dos profissionais lá serem contratados? Acho que é falta de concurso, né? Concurso público tem que ser realizado, né? Mas é preciso dotar a universidade das condições técnicas para que essa pesquisa, o P&D, seja desenvolvida. Laboratórios importantes, áreas rurais importantes, a gente tem aí a Embrapa que pode colaborar muito nesse sentido, mas é preciso investir. Ronaldo, já fechando então o programa, nosso tempo já está esgotado, mas eu encerro com a pergunta e deixo para suas considerações finais. Você construirá uma candidatura em oposição ao Palácio Araguaia ou há possibilidade de você caminhar junto ou o grupo do Palácio Araguaia apoiar a sua candidatura? Eu deixo essa última pergunta e as suas considerações finais. Bom, Kleber, vou agradecer o seu convite, fico muito honrado por abrir, ser o primeiro aqui no seu novo modelo de fazer, né, as análises políticas tocantinenses. Muito honrado e agradecido por isso. O Quadrilátero, acho que será um grande sucesso mesmo. Kleber, o governador Carles teve nosso apoio para chegar ao governo do Estado, né? Eu até espero que, quem sabe, ele não possa retribuir esse apoio, já que não é candidato. E sei que o nosso apoio foi extremamente importante. Extremamente importante. Naquele momento, ele não tinha onde se agarrar politicamente. Foi daqui que nasceu o apoio firme político que ele precisava para as suas duas eleições, principalmente a primeira eleição. Retribuição? Pode ser que ocorra, não sei. Acho difícil isso ocorrer se ele renunciar, porque o vice-governador, logicamente, sentado na cadeira, essa cadeira deve fazer uma cosquinha danada que eu acho que não tem, não. Ela faz o cara querer ficar lá sentadinho quieto, né? Então, se ele não renunciar, eventualmente pode ser que a gente conte com o apoio dele. Eu não descarto essa possibilidade. Se ele renunciar, eu acho difícil isso acontecer e certamente a gente deve estar em lados opostos. Mas eu não tenho portas fechadas para ninguém. A gente tem que construir um novo Estado, essa é a grande realidade, e isso a gente vai fazer unindo as maiores forças do Estado, sejam elas políticas, empresariais, né? Em todos os segmentos e setores. Eu quero buscar, de fato, as pessoas capazes e competentes que possam nos auxiliar numa gestão inovadora. Tá certo, então. Agradeço muito ao ex-prefeito Ronaldo Dimas, né? Ficamos também honrados de ser você que estreia essa edição desse programa que nós acreditamos seja pioneiro, nosso Quadrilátero. Quero agradecer também ao professor Valdeci Rodrigues, economista, pós-doutor em economia, professor da Universidade Federal do Tocantins, por sua participação. Professor, muito obrigado, fico muito honrado. E também ao doutor Neilton Araújo, médico, doutor em ciências, também professor da UFT, assessor do Ministério da Saúde e membro do Conselho Nacional de Saúde. Doutor Neilton, muito obrigado, fico muito honrado por esse grupo seleto, né, de entrevistadores que nós trouxemos aqui para estrear o nosso programa. Pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado e nós voltamos na próxima semana. E o nosso entrevistado já está definido, é o vice-governador Vanderlei Barbosa. Aguardo todos lá, um abraço e peço a você também que se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe e assine os sininhos para você receber as nossas atualizações toda vez que postarmos um vídeo novo aqui. Um abraço a todos, muito obrigado.